A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, o pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já eu agradeço ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, igreja a qual pertenço. Agradeço também a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, compartilhado os vídeos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Hoje estudaremos a lição de número 11, que traz como título Enfrentando as Fornalhas da Vida. O bispo Abner Ferreira escolheu o capítulo de número 3 do livro de Daniel para trazer acerca deste tema. Vamos ao contexto histórico. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus vai enfrentar 3 terríveis cativeiros. O primeiro, ele acontece no período do Império Assírio, em que Tiglat-Pileser, mais conhecido como Pul, ele invade as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e leva o povo cativo para a Assíria. Posteriormente, o seu filho Salmaneser, ele cerca o restante de Israel, estou falando das 12 tribos das 10 tribos do norte. Ele cerca Israel e então o seu filho Sargon, ele conquista Samaria e leva o restante do povo para a Assíria. A terra fica devastada e vazia. Alguns povos de outros países, de outras culturas, saem do Eufrates e do Tigre e passam a habitar ali nas cidades israelitas. E então vai haver uma mistura de povos, e esses povos nós vamos ter então os samaritanos, tão mencionados no Novo Testamento. Este é o segundo cativeiro do povo de Deus. O terceiro vai acontecer posteriormente. Embora a Assíria continue conquistando, queria conquistar toda aquela região da Palestina, a Bíblia vai dizer que o filho de Sargon, Senaqueribe, até tenta fazer isso, mas Deus envia um anjo e livra o povo de Judá, matando 185 mil soldados assírios. Isso a gente estudou em lições anteriores. Esse é o segundo cativeiro, e o terceiro cativeiro se deu quando Deus achou que o povo já não estava mais agradando a ele. Da mesma forma que as tribos do norte estavam pecando, desobedecendo às leis do Senhor, as leis instituídas por Moisés, principalmente sendo levados à idolatria, Judá, que era a tribo que permaneceu fiel, já não estava tão fiel assim. E a Bíblia vai dizer que no ano de 857 a.C., Nabucodonosor conquista a tão sonhada Jerusalém. Ele faz um cerco de 180 dias e ele conquista a cidade à meia-noite. Para vocês terem noção daquilo que aconteceu, Senaqueribe, ele com o seu exército comandado pelo general Nebuzaradan, ele destruiu todos os muros, queimou as portas a fogo, destruiu o templo, saqueou o templo, levando os utensílios, os vasos de ouro, de prata, tudo que era riqueza do templo, eles levam para a Babilônia, além de matar toda a população, não toda, mas grande parte da população, crianças, mulheres grávidas, homens, e o que resta da população de Judá, eles levam cativos para a Babilônia. E diante disso, embora Deus havia predito para o povo de Judá que o Senhor estaria permitindo que Nabucodonosor entrasse, invadisse, destruísse tudo, o povo não obedeceu a Deus. Principalmente o pecado de idolatria era o que muito entristecia o coração de Deus. E um fato histórico é que depois disso, nunca mais o povo judeu foi levado à idolatria. Depois disso eles aprenderam a lição e depois disso eles adoravam única e exclusivamente ao Senhor. Não teve mais esse problema de idolatria. Isso
nos mostra que realmente algumas provações que a gente passa, Deus nos ensina algo, né? Coisas importantes acerca da nossa conduta. Vamos então no que nos interessa. O povo de Judá está cativo lá na Babilônia, mas eles foram recebidos não como escravos, mas sim como colonos. Então eles fazem parte do reino. Inclusive, muitos deles conseguem se destacar no meio dos caldeus. Um deles é o próprio Daniel. Daniel, ele foi deportado no ano de 605 a.C. E lá ele ainda jovem, junto com os seus amigos, né, também judeus, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles estavam ali, mesmo distante da sua terra, mesmo distante do templo, eles permaneciam fiéis a Deus ali na Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor chama o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, e pede para ele treinar, né, alguns jovens para assistir ali no palácio, servir ali no palácio. Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, né, chefe ali do palácio, ele então sai pelo reino, né, da Babilônia e chama alguns jovens, né, dá ordem para alguns jovens se apresentarem. No entanto, Nabucodonosor ele tinha dado algumas características que esses jovens escolhidos deveriam possuir para serem escolhidos a fazer parte desse estágio ali no palácio. Eles tinham que ser, primeiro, da nobreza, eles tinham que ter conhecimento, sabedoria, né? Eles tinham que ser de boa aparência, tinha que ter uma representação. E dentre muitos jovens, esses 4 jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que eram judeus, eles também foram escolhidos. Chegando ali no palácio, Aspenaz disse que o processo seria de 3 anos, que eles precisavam se preparar. E eles teriam direito de comer da mesa do rei, comer todo o manjar do rei. Quando esses 4, principalmente Daniel, viu que eles seriam obrigados a comer do manjar do rei, ele disse: eu não posso me contaminar com este manjar. Provavelmente porque toda a alimentação da Babilônia deveria ser oferecida, né, consagrada aos deuses caldeus, né, dos caldeus. Elas deveriam ser, né, talvez consagradas ao deus Bel, que é um deus dos caldeus. Então, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles se negaram a comer do manjar do rei. No entanto, a Bíblia vai dizer que Daniel havia conquistado o coração de Aspenaz. E ele chega a Aspenaz e diz assim: olha, permita-nos que fiquemos 10 dias sem comer do manjar do rei, comendo somente legumes. E aí você se relata, né? Você observa, você chega à sua conclusão. E Aspenaz ficou apavorado, porque foi uma determinação do rei, ele fica com medo de morrer. Mas ele pensa, 10 dias dá para fazer. E então a Bíblia vai dizer que esses 4 jovens ficam 10 dias sem comer do manjar do rei, se alimentando apenas de legumes. E terminados os 10 dias, Aspenaz percebeu que os 4 estavam mais robustos, estavam mais bonitos, mais sábios, mais inteligentes. Então ele decide que todos os jovens ali que estavam nesse estágio comessem da mesma coisa que os 4 judeus. Terminado os 3 anos, eles tinham que comparecer diante, né, do grande Nabucodonosor, né? Era um teste, era um estágio, para ver se eles iriam ser aceitos ou não para trabalhar no palácio. Quando Nabucodonosor começou a fazer perguntas, ele percebeu que os 4 tinham respostas para tudo. Eles conheciam todo o conhecimento caldeu estava no coração deles, foram outros conhecimentos. E Nabucodonosor percebeu que eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros jovens. E então os 4 são escolhidos
a assistir ali no palácio. Que lição eu aprendo? Primeiro, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Muitas das coisas que a gente escolhe reflete em problemas, em situações. Por quê? Porque nós escolhemos mal. Daniel escolheu servir a Deus mesmo estando distante da sua pátria. Daniel propôs no seu coração, é algo particular, não se contaminar. Nós é que precisamos ter esse cuidado. A Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 2 e versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vem do mundo e não de Deus. Então o que é a concupiscência da carne? São os desejos da carne, a vontade da carne, né? Essa natureza do velho homem que muitas vezes ele surge para práticas de coisas que desagradam a Deus, para a prática do pecado. Além disso, a concupiscência dos olhos é os atrativos, aquilo que a gente coloca diante de nós, aquilo que o inimigo coloca diante dos nossos olhos para nos distanciar do Senhor. Então a gente tem que decidir no nosso coração servir a Ele. Por quê? Porque existe a soberba da vida, que é essa possibilidade de escolha, que é o nosso próprio orgulho que decide, né? Existe um conflito, corpo, alma e espírito. A alma está no meio, o corpo, representado pela carne, está no outro, e o espírito, né? O nosso espírito está do outro lado, e o espírito quer que façamos a vontade de Deus. A carne quer que nós façamos as coisas da carne, da natureza do velho homem. E a alma fica no meio, que é o centro das emoções e dos sentimentos. É onde vai partir a decisão. Se a nossa carne está mais forte que o nosso espírito, a nossa vontade será para as coisas carnais. Agora, se o nosso espírito está mais forte do que a carne, as nossas vontades serão para as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos mortificar, né, a nossa velha natureza diariamente. Com quem? Com a ação do Espírito Santo, como Paulo escreve na sua carta. Então Daniel, Misael, Azarias e Ananias nos dão uma aula para decidirmos por Deus. E esses jovens então eles passam a assistir no palácio. E eles vão se destacando. E isso tudo que eu disse para vocês está no capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, né, o rei apresenta para os seus sábios, né, para os astrólogos, para os religiosos lá da sua terra, né, que serviam os deuses pagãos, ele apresenta, né, um desafio. Ele tem um sonho. E ele exige que esse sonho seja contado, seja relatado e ainda seja interpretado. E os sábios, né, que a Bíblia se refere a esses, mas eram religiosos pagãos, estes pedem para que Nabucodonosor explique para eles o sonho que ele teve, porque o rei não conseguia dormir mais por causa do sonho terrível que ele havia sonhado. Só que o Nabucodonosor disse, não vou contar o sonho, vocês que têm que me relatar, vocês não têm a visão, vocês não têm aí a sensibilidade. E Daniel então fica sabendo que o rei tinha dito que iria matar todos os sábios da Babilônia se ninguém se apresentasse para resolver a questão. Daniel chama os seus amigos e pede a eles, vocês oram a Deus para que Deus possa revelar os sonhos. E então o Senhor, ele dá a visão para Daniel, o sonho que o Nabucodonosor tinha tido, e ainda dá a interpretação deste sonho. E neste sonho, o rei via, né, uma estátua bem grande, e essa estátua, ela tinha, né, divisões dentro dessa estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro, né? O peito era de prata, os ventres e a coxa era de bronze, as pernas, né, eram de ferro e os pés eram de barro junto com ferro. E essa visão fez com que Nabucodonosor ficasse espantado, e Daniel
chega diante do rei e relata para ele: a visão que você teve foi essa. Você viu exatamente isso. Você viu uma estátua gigantesca, e essa estátua ela era com esses cabeça de ouro, peito de prata, ventres e coxa de bronze, pernas de ferro e os pés de barro junto com o ferro. Daniel relatou para ele e disse assim: olha, e eu vou dar a interpretação deste sonho. Vocês vão entender porque que eu estou contando o capítulo 2. Daniel, então, ele dá a interpretação e disse assim: olha, o que você viu são reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito de prata simboliza o próximo reino que virá. No caso, a gente sabe que foi o reino da Pérsia. O peito, né, representa a Pérsia, que é a cor prata, né, o metal prata. O ventre e as coxas é a Grécia, né, para nós hoje a gente sabe, representado pelo bronze. Depois as pernas, que é o ferro, que é Roma, né, os romanos, o Império Romano. E os pés, feito de ferro e de barro, que hoje nós sabemos que é o reino, né, do anticristo. E dentre essa estátua, Nabucodonosor via também uma pedra muito grande e forte que batia no pé da estátua e derrubava ela. Por quê? Porque ferro e barro não tem liga. Então, esse ferro e barro que representa, né, o reino do anticristo, nós não vamos falar sobre escatologia, né, mas que representa o reino do anticristo, será destruído pelo próximo reino, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai reinar aqui na terra no milênio. Pois bem, o rei ouviu o sonho e a interpretação do sonho e se prostrou diante de Daniel e disse: não há ninguém mais sábio do que Daniel. Não há outro Deus que revela como é o Deus de Daniel. E pediu, né, para que Daniel fosse condecorado, e colocou Daniel numa posição de destaque ali entre as províncias da Babilônia. Colocou ele como um governador de uma das províncias. Então Daniel passa a ter mais ainda autoridade ali no território dos caldeus. Pois bem, isso tudo aconteceu no capítulo 2. Agora você vai entender o que ocorre no capítulo 3. Por quê? Nabucodonosor teve o sonho da estátua. E a estátua começava com a cabeça de ouro, que era a Babilônia. E aí ele pensa, né, bom seria uma estátua toda de ouro. E aí ele manda fabricar uma estátua com 27 metros de altura. Isso equivale a quase um prédio de 10 andares. Para vocês verem a dimensão, um prédio de 10 andares tem 30 metros de altura. A estátua de Nabucodonosor tinha 27 metros de altura e ela era toda feita, né? Ela era toda feita com um fio de ouro. Então, ela era para impressionar mesmo. A gente vê o monumento todo feito, a parte de fora, né, de ouro. Provavelmente a parte de dentro não, mas a parte de fora toda de ouro. Olha a complexidade e o tamanho dessa estátua. Ele manda fazer essa estátua, talvez com a representação do seu próprio corpo, já visto que ele era um rei extremamente narcisista, né? Um rei que auto se idolatrava. Então ele manda fazer essa estátua e no dia da inauguração ele chama toda a autoridade do Império Babilônico para estar ali presente, para se prostrar diante dessa estátua. Talvez, né, a gente pode conjecturar que essa estátua tenha alguma ligação com as questões do Deus que eles serviam, mas tudo indica que não, que a estátua era uma representação de si mesma, por causa da descrição dos próprios judeus, que agora não são mais chamados pelos nomes os nomes deles, da terra deles, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles vão ser chamados de Beltesazar. Daniel, né? Ananias vai ser chamado de
Sadraque, né, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então eles passam a ser chamados com nomes caldeus. E aí então nós vamos ter um cenário em que esses jovens estavam ali, também eram autoridades, diante de todas as autoridades do império. Então o Nabucodonosor chama, né, os governadores das províncias, os prefeitos, os conselheiros, ele chama, né, os juízes, ele chama, né, os tesoureiros, ele chama todas as autoridades no dia da inauguração da sua estátua para que eles se prostrassem depois de tocar os instrumentos. Então havia ali músicos preparados para quando Nabucodonosor desse a ordem, eles iam tocar, né, os seus instrumentos e as pessoas tinham que se prostrar diante da estátua. Mas nós aprendemos no início que os judeus, eles entenderam a lição do cativeiro, que eles nunca mais deveriam adorar a nenhum Deus. A Bíblia não diz que Daniel estava presente nesta reunião. Provavelmente devido à função de Daniel e o palácio sem a representação real, pode ser que ele estava ali exercendo a função do rei ali dentro do palácio, por isso Deus o livrou dessa necessidade dele não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Talvez ele estava ali representando o rei no próprio palácio, né? Isso é uma conjectura minha. Uma outra conjectura também possa ser que ele estava viajando, já visto que ele é governador de províncias, então ele poderia estar fazendo alguma viagem. Também é uma conjectura. Mas, pelo relato bíblico, não parece descrever Daniel presente nessa situação. E aqui nós temos então os três que ficaram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três, né, eles estavam ali atentos, observando tudo e sabendo que eles estavam correndo risco de vida. Sabendo que se eles não se prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor, eles poderiam morrer. E então tocaram os instrumentos, né, a lira, tocaram lá todos os instrumentos que eram instrumentos comuns, a trombeta, a flauta, a cítara, as liras, as harpas e todos os demais instrumentos. Depois de tudo isso tocado, né, as pessoas ouviram o som e se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Os três não, se manteram em pé. E então, como havia já uma certa rivalidade, a Bíblia vai dizer que alguns astrólogos foram até Nabucodonosor e falaram assim: ó grande rei, 3 judeus não se prostraram diante da sua estátua. Quando tocaram a música, eles não se encurvaram. O rei ficou muito bravo e queria saber o motivo. E chamou os 3 para diante dele. E deu ordem para que eles tocassem os instrumentos de novo e os jovens se prostrar. Os jovens já anteciparam deles e disse: olha, rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque Ele é poderoso para isso. Estou parafraseando. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não nos curvaremos diante dos teus deuses e nem diante da sua estátua. O rei ficou furioso. Mandou acender 7 vezes mais aquela fornalha que tinha, né? O que era a fornalha? A fornalha, naquele tempo, na verdade, era usada para derreter metais preciosos. Então ela tinha uma abertura na parte superior e uma abertura na parte de baixo, que era aonde iria se colocar e tirar os metais preciosos já derretido. A parte de cima era para colocar o combustível para a queima. O rei manda acender 7 vezes mais. E provavelmente era uma fornalha gigantesca, muito grande, né? E então eles são forçados. O rei, muito furioso, pede para acender 7 vezes mais. Chama os seus soldados mais fortes, manda amarrar as mãos dos jovens, né, dos 3, e eles ficam atados.
chama os soldados para jogarem esses 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Incrível que os soldados de Nabucodonosor, que lança os meninos dentro da fornalha, eles morrem queimados. Só de chegar perto de tão quente que estava, né? Do calor que estava ali, né? Naquela fornalha, eles morrem. Mas os 3, quando são jogados ali dentro, a Bíblia diz que o grande Nabucodonosor chega mais próximo e começa a assistir. E ele começa a ver não 3 jovens dentro da fornalha, ele vê 4. E o quarto era diferente, que era como se fosse um anjo. E aí ele pergunta: não foram 3 homens que lançamos dentro da fornalha? E alguém responde: sim, ó grande rei, foram 3. Mas então por que eu vejo 4? E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. O quarto é semelhante a um anjo. E eles estão andando na fornalha e nada acontece com eles. A Bíblia vai dizer então que os 3 jovens saem da fornalha ileso. Não queima roupa, não queima chapéu, não queima nada. Eles nem queimam a ponta do fio de cabelo. Eles saem intactos. Nabucodonosor entra em choque e diz: não há outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que pode livrar. E ali ele dá ordem, faz um decreto dizendo que todos têm que adorar o Deus dos 3 judeus, e aquele que não o fizer será cortado em pedaços. Deus livra esses 3 homens da fornalha de fogo ardente. Deus livra dentro da fornalha. Deus livra junto à fornalha. É importante você saber isso, que muitas vezes Deus não nos tira das provas, das lutas. Deus passa conosco nelas. Deus está presente conosco na hora da provação, na hora da dificuldade. Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, diante de todos os sofrimentos, de todas as provações que a gente enfrenta, Deus sempre está conosco, mas precisamos confiar integralmente nele, como esses 3 que disseram: olha, se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Mas se ele não me livrar, fique sabendo, rei, que eu não vou pecar contra ele. Por quê? Porque eles tinham expectativas maiores com Deus. Eles sabiam que a vida deles com Deus não se resumia somente numa vida terrena, mas que posteriormente eles poderiam viver eternamente com Deus. Foi as palavras de Paulo no capítulo de número 1, versículo 21 de Filipenses: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, há uma expectativa de uma vida posterior. E o próprio Paulo vai dizer, né, se a nossa esperança se resume somente nesta vida, quão miseráveis homens que somos. Então, a expectativa nossa precisa estar em Deus. A valorização que devemos dar é acerca das coisas que Deus tem para nós. Essa lição nos ensina isso. Assim, a gente passa a enxergar a morte de uma outra forma. De que forma a gente enxerga? A gente passa a enxergar a morte como uma opção de vivermos eternamente com Deus, e não como um motivo para nos apavorarmos, para nos amedrontar. Mas para isso, eu preciso ter essa convicção dessa caminhada com o Senhor Deus. Nesses
tempos difíceis, precisamos estar em harmonia com Ele, sabendo que tudo aquilo que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. E que Ele continuará a sua missão. Você sabe, né, para nós entendermos um pouco sobre a ação de Deus, principalmente em relação à Trindade, né, há um exemplo bem simples para nós compreendermos que a salvação do homem, ela veio a partir de quê? Do planejamento de Deus. Então Deus planejou como iria fazer para salvar o homem. Jesus veio na terra e executou, Ele deu a sua vida, Ele morreu por nós, para que pudéssemos realmente viver essa salvação que Deus havia planejado. E o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, para quê? Para conservar o trabalho que Jesus Cristo executou aqui quando veio. Então o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele quem vai nos conduzindo, é Ele que vai nos dirigindo, nos direcionando, nos levando para o caminho melhor, para o caminho que Deus tem para nós. Por isso, nós observamos que esses 3 jovens, eles tinham um desejo muito grande, que era o desejo de estar com Deus. E ainda que Deus abreviasse esse tempo através da fornalha, eles estavam dispostos a aceitar. O que eu tenho a dizer para você é que ninguém morre fora do plano de Deus. Ninguém morre. Nós temos, né, a confiança de que Deus está cuidando de nós. Se você vive uma vida para Deus, você será levado o dia que Deus achar por bem te levar. Principalmente em relação ao teu preparo. Porque nós estamos num processo de crescimento. Né? A Bíblia diz acerca disso, que quando a gente chega à estatura de varão perfeito, nós somos recolhidos. Pedro chegou à estatura de varão perfeito, Deus o recolheu. Paulo chegou, Deus o recolheu. Todos eles chegaram à estatura de varão perfeito, Deus recolheu-os. Então Deus também nos recolherá quando nós estivermos em condições de sermos recebidos por Ele. Mas, se Deus fez um plano, se Deus tem um propósito, se Deus fez, né, com que você tivesse promessas, essas promessas, elas vão se cumprir à medida que você estiver no centro da vontade de Deus. Mas saiba que se você não estiver pronto, Deus não permitirá que a morte bata na porta da sua casa. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o tempo certo, a hora certa para todas as coisas. E Deus, Ele é longânimo, Ele não tem pressa. Então confie no Senhor. Acredite que a sua vida está sendo cuidada por Ele. E ainda que você esteja nesta fornalha, Deus passará com você. Deus estará sempre com você. Deus te guiará. Deus te conduzirá. Entrega a tua vida a Ele, como diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregue para o Senhor, Ele estará cuidando de você. E ainda que a fornalha seja 7 vezes mais acesa, né? 7 vezes haja mais combustível, Deus, Ele é poderoso para te livrar deste fogo. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se nas águas tu passares, elas não te submergirão. Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. Por isso é importante, né, você atentar para as palavras do Senhor Jesus, para as palavras do Senhor de entrega total, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vai ao Senhor, entregue-se ao Senhor, e Ele irá cuidar de você. Ele irá fazer com que essa fornalha não te mate, mas que faça com que você tenha um testemunho vivo das mãos de Deus te livrando.
Depois que Deus livrou esses 3 jovens dentro da fornalha, depois que eles saíram, o rei, além de fazer um decreto, ainda colocou-os em postos mais importantes em toda a província da Babilônia. Deus é aquele que exalta. Deus é aquele que coloca o homem aonde ele quer. O Senhor tira do monturo e do monturo ele ergue o necessitado. Ele exalta aquele que ele quer. Deus muitas vezes permite que passemos por determinadas provações. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que você entenda isso. Passe por essa provação com o Senhor e ele, no tempo certo, irá te exaltar, porque ele sabe como fazer isso. Deus abençoe. Essa é a nossa lição de número 11. Estamos na reta final. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas também e até a nossa próxima aula, querendo Deus assim, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.